Olá, bem-vindo ao Papo de uma Designer. Meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você tudo o que você precisa aprender sobre tipografias no Figma. Então, para a gente começar, a gente precisa verificar duas coisas. Primeiro, se você vai utilizar o Figma pelo navegador mesmo, ou se você vai baixar o Figma para usar no seu computador. E aí, por que que precisa saber isso? Porque se você for utilizar as tipografias que você baixa utilizando o aplicativo, então você não precisa instalar mais nada, apenas baixa o aplicativo do Figma, instala no seu computador e já pode começar a usar as tipografias baixadas e instaladas por você. Porém, se você for utilizar o Figma no navegador, você precisa baixar um componente para que você possa utilizar as suas fontes instaladas no computador. E como você acessa essa página de downloads? Você pode pesquisar ali no Google Figma Download e aí vai aparecer essa página aqui, ó, Baixa o Figma. E aí tem o app para desktop e tem aqui instaladores de fontes, tá vendo? Então, os instaladores de fonte tem um asterisco aqui que diz o seguinte: o aplicativo para desktop Figma inclui o instalador de fontes. Então, se você for utilizar o aplicativo de desktop, você não precisa adicionar esse componente. Mas se você for utilizar aqui, igual eu vou utilizar o Figma no navegador, precisa vir aqui. Se o seu computador for Windows, você baixa aqui o instalador para o Windows. Se for Mac, você baixa aqui. Aí é só você clicar aqui no instalador do Windows para download e faz uma instalação, é bem rápido. Depois disso, de fazer essa instalação, aí você vai poder utilizar as fontes que você baixa da internet e instala no seu computador, você vai poder utilizar no Figma aqui pelo navegador. Então agora vamos lá para o Figma. Já aqui no Figma, depois de instalar aquele componente, a gente vai vir aqui em Design, para a gente poder ver todas as possibilidades que as tipografias nos dão aqui no Figma. Eu vou escolher um frame aqui de redes sociais, vou vir aqui em publicação do Instagram, e ele vai me dar um frame aqui, tá? Ou um quadro. Agora, para a gente poder adicionar texto, a gente vai voltar aqui para essa barra de ferramentas, que a gente já viu várias ferramentas nas aulas anteriores, e agora a gente vai ver essa ferramenta texto aqui, que tem a letra T. Clicando aqui na ferramenta texto, você pode ver que o mouse virou um símbolo de mais, e aí onde eu clico, ele vai me dar um campo de texto para poder digitar. Então, você tem duas possibilidades, você pode só clicar, e aí já vai começar a piscar aqui o cursor para você digitar. Ele vem num tamanho padrão aqui. Ou outra opção é você já arrastar um tamanho de quadro para você poder utilizar a tipografia. Seja para escrever um parágrafo, um texto. Então, das duas formas funcionam. Só clicando ou arrastando ali a caixa de texto do tamanho que você preferir. Porém, tá pequenininho, né? Para você poder aumentar o tamanho desse texto, se você só clicar no texto e vir aqui nos botões de redicionamento e arrastar, ele vai aumentar apenas a caixa de texto. Então, o que que você tem que fazer? Precisa vir aqui embaixo na ferramenta escala, e aí você pode aumentar o texto. A mesma coisa aqui na caixa também, utilizando a ferramenta escala, você vai aumentar a caixa de texto juntamente com o texto ali. Eu vou deletar essa caixa de texto e vou utilizar essa aqui, só a palavra Figma. Vou criar também um outro aqui. Perceba que agora que eu aumentei o texto, quando eu criei um novo, ele já ficou num tamanho maior. Eu vou só colocar o abecedário para que a gente possa ver as possibilidades de glifos e ligaduras que algumas fontes nos apresentam. Conforme eu fui digitando o texto, ele foi desaparecendo porque acabou aqui o quadro que eu criei do tamanho da arte. Então, no caso, o que que a gente pode fazer aqui quando isso acontece? A gente pode diminuir o tamanho da fonte ou a gente pode apertar Enter para dar uma quebra na caixa de texto, tá? Pronto, deixei aqui o alfabeto para a gente poder visualizar quando a gente trocar de fonte, tá? Então, vamos vir aqui para essa primeira parte, que é de conhecer as ferramentas que o Figma nos apresenta referente à tipografia.
Quando eu falo de tipografia, eu falo da fonte, né, das letras aqui que a gente escolhe. Então, clicando na palavra que eu digitei, aqui do lado já aparece a parte de texto, né, então tem várias ferramentas relacionadas com texto. A gente pode alinhar ela aqui no nosso quadro, no nosso frame ou prancheta, como você preferir falar. Então a gente pode centralizar, colocar à esquerda, à direita, no centro, em cima. Então essa parte de alinhamento aqui de texto a gente utiliza quando a gente quer organizar um texto na nossa arte. Aqui também a gente pode mexer manualmente nos alinhamentos e na posição. A gente utiliza mais essa parte de alinhamento, tipografia, aparência, preenchimento, traçado, efeitos e exportar, quando se trata da parte de criação de identidade visual, ou se você for fazer criação também de posts ou outras artes. Geralmente a gente utiliza mais isso. Essa parte aqui de layout é utilizado em outras criações, tá? Então aqui na parte de aparência a gente pode, mexer na opacidade, né, para ficar mais apagadinho ou aparecer 100%, dependendo da arte que você for fazer. É bem interessante utilizar essa ferramenta aparência. Aqui na parte de tipografia é onde a gente encontra as opções de escolher as fontes que a gente quer usar, o tamanho da fonte, se ela vai ser negrito, itálico, sublinhado. Essa parte aqui a gente utiliza muito. Então, clicando aqui na minha tipografia e vindo na parte de tipografias aqui do lado, eu posso clicar nessa setinha e aqui eu vou encontrar diversas fontes. E se você vier aqui na opção todas as fontes, ele inclui tanto as fontes que o Figma nos dá, fontes do Google Fontes e também as instaladas no seu computador, mas você pode filtrar essas tipografias clicando aqui. Você pode deixar aparecendo só as fontes que você está utilizando nesse arquivo. Isso é bem legal quando você está criando ali um padrão de fontes. Só aparecer as fontes que você usa, agiliza o seu trabalho. É um filtro bem legal de usar. Tem aqui também as fontes populares. Tem também Google Fontes. Você não precisa entrar lá no site do Google Fontes e ficar procurando uma para você utilizar. Você pode utilizar aqui essa lista que o próprio Figma já dá para gente. Você pode ver também as fontes que têm variáveis, daqui a pouco a gente vai entender o que que é isso. E aqui as instaladas por você. Então, nesse caso aqui, as instaladas por mim são as fontes que eu baixei da internet e instalei no meu computador. Isso não apareceria, iria ficar assim, você não tem nenhuma fonte, enfim, iria aparecer alguma coisa mostrando que eu não tenho essa opção de fonte se eu não tivesse instalado aquele componente que eu expliquei no começo do vídeo. Já aconteceu comigo. Mesmo tendo o componente instalado, eu entro aqui, tento vir nas fontes instaladas por mim e não aparece nada. O que que eu fiz para resolver isso? Tenho que ir novamente no arquivo de instalar esse componente e instalar novamente. E aí funciona. Então, se isso acontecer com você, é só instalar novamente. E aqui eu tenho todas as fontes que eu instalei, que eu baixei e instalei no meu computador, e eu posso usar aqui. Além de mudar a tipografia aqui nessa parte, a gente também pode vir aqui onde está escrito regular, aqui a gente pode escolher o estilo da nossa fonte, se ela vai estar em negrito, se ela vai ser mais fininha, regular. Cada fonte apresenta um conjunto de estilos, né? Essa fonte aqui, que é a Inter, tem vários estilos, né? Tem esse que é Teen, Extra Light, Light, Regular, Semi-Bold, Bold. Dependendo do trabalho que você vai fazer, você vai precisar alterar aqui essas partes, esses estilos de fonte. Além disso, aqui do lado a gente tem a opção de tamanho da tipografia. E aqui a gente pode escolher o tamanho, alguns tamanhos padrões que vem aqui. Mas a gente também pode clicar em cima e digitar o tamanho que a gente preferir. Tem toda essa flexibilidade aqui no tamanho da fonte. A altura da linha e o espaçamento de letras a gente usa quando a gente tem um parágrafo escrito, um texto, por exemplo, aqui, ó, esse espaçamento aqui entre linhas. Então a gente pode alterar aqui, ó. Ó como ele vai diminuindo, tá vendo? E o espaçamento entre as letras é esse espaçamento que tem aqui, ó, entre o A e o B, entre o B e o C. Você pode aumentar ou diminuir. Isso a gente também usa bastante. A gente também pode, dentro de um parágrafo, mudar o alinhamento. Então, a gente pode colocar alinhada à esquerda, centralizado, à direita. É basicamente todos os tipos de
configurações que a gente pode fazer numa tipografia, seja no Illustrator, seja no Canva, enfim, a gente tem tudo isso daqui também no Figma. A gente pode mudar a cor de preenchimento clicando aqui. Na parte de preenchimento, escolho a cor que eu quiser. Também podemos mudar a opacidade, deixar mais clarinho. A gente pode adicionar também um traçado no texto, é só vir no mais. E aí colocar o traçado que a gente preferir. A gente também pode vir aqui e mudar o peso desse traçado. E a gente também pode escolher onde a gente quer o traçado, se é externo, interno ou central. Dependendo do trabalho que você for fazer, é legal ter essas opções. E também podemos adicionar efeitos na tipografia, seja efeito de sombra, tanto interna como projetada. A gente pode desfocar um texto, desfocar o plano de fundo, se tiver um plano de fundo, acrescentar ruído ou textura. Agora a gente vai ver algumas variações e glifos que as fontes nos apresentam. E eu vou te mostrar onde você encontra isso aqui no Figma. Então, eu vou clicar aqui na palavra. E aí, quando a gente vier nessa área aqui de tipografia, aqui do lado tem uma opção de configurações de tipo ou de tipografia. Clicando aqui, vai aparecer esse painel. E esse painel aqui ele pode ter duas abas, básico e detalhes, em algumas fontes mais uma aba, que é essa variável aqui. Nessa variável, você tem a liberdade de fazer as alterações na fonte, ó. Deixar ela em itálico no grau que você preferir e também aqui deixar ou mais fininha ou em negrito. Então, aqui ele tem essa variável que você mesmo pode manualmente escolher o estilo dessa tipografia. Aqui em básico, a gente pode escolher algumas coisas, como alinhamento, a gente pode colocar um sublinhado, a gente pode colocar esse taxado, que é riscado, né? E, por exemplo, aqui no sublinhado, se eu vier nessa setinha, eu posso escolher a espessura desse sublinhado, eu posso escolher também o deslocamento, mais para cima ou mais para baixo, você pode personalizar isso. E aqui, ó, você pode escolher o estilo do sublinhado. Se ele vai ser uma linha reta, sólido, ele pode ser pontilhado e pode ser também ondinhas, né? Aqui no ignorar tinta, eu vou deixar aqui no sólido para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ignorando tinta, o sublinhado, ele passa reto aqui na letra. Se eu escolher essa outra opção, ele deixa um espaço entre a letra embaixo e aí continua o sublinhado. Isso você também pode selecionar. E você pode escolher a cor do sublinhado. Se você não quiser que seja a mesma cor da tipografia, você pode vir aqui e colocar o sublinhado da cor que você preferir. Se você quiser desativar o sublinhado, é só você clicar nesse tracinho aqui, que daí ele deixa sem nada. Tipo de letra, ela pode ser igual a gente digitou ali, a gente pode alterar para tudo maiúsculo, para tudo minúsculo, para a primeira maiúscula e as outras minúsculas. Você pode fazer algumas alterações aqui, como colocar marcadores, numeração, você pode mudar o espaçamento entre os parágrafos. A gente também pode vir aqui em detalhes, e esse daqui, nesse caso dessa fonte, tem bastante coisa, olha só. Bastante coisa que a gente pode ativar e desativar. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver aqui, ó, formas de letras, ligaduras raras. Se a fonte tiver algum tipo de ligadura, você vai ativar. Aqui em cima mostra uma prévia e dependendo da fonte que você estiver utilizando aqui, você vai visualizar essa ligadura. Essa opção aqui também, ó, alternativas contextuais, você pode ativar e desativar. E esse daqui que é bem legal, os estilos artísticos, porque, por exemplo, olha só o formato desse A e desse L. Se eu mudar aqui, ó, a letra A ficou diferente, a letra L ficou com uma perninha. Então, as fontes, geralmente, elas têm uma alternativa, né, de estilo. E você pode estar utilizando, vindo por essa opção aqui. Então, nessa parte aqui que vai aparecer a parte de glifos e essas ligaduras. E aí você vai ativando e desativando para ver o que acontece com a fonte.
Daí, se você quiser testar as fontes que têm variáveis, você pode só vir aqui na parte de tipografia, clicar aqui nessa setinha e escolher. Se tiver assim, todas as fontes, você vai clicar e vai colocar fontes variáveis. E aqui vai ter uma lista de fontes que tem variáveis. Vamos ver, por exemplo, essa daqui, ó. Escolhi a fonte, vou vir aqui, ó, na parte de tipografia em configurações. E vou vir aqui variável. O que a gente pode mudar aqui? Também deixar mais fininha ou em negrito. Em detalhes, vamos ver o que a gente encontra aqui. Ligaduras. Essa daqui, ó, já não tem aquela parte de alternativas, tá vendo? Então, quando não tiver, a gente pode criar as nossas próprias ligaduras, a gente pode criar as nossas próprias alternativas ali, os glifos, mas você pode sempre verificar quais são os glifos que já vêm instalados na fonte para você aproveitar aí nos seus trabalhos. Vamos pegar uma outra fonte aqui. Agora eu vou pegar das instaladas por mim. Essa daqui, ó, John Mayer. Então essa é como tá a fonte, ela já tá até com uma ligadura aqui, ó, se a gente perceber. Vou vir aqui na parte de configurações. Nesse caso ela já não tem variáveis aqui, ó. Mas eu venho em detalhes e procuro aqui para baixo a parte de, ó, conjuntos artísticos. Então tem a ligadura que já fez ali, ó, olha, ativado e desativado. A ligadura já tá pronta aqui. Ligaduras raras. Se você colocar o mouse em cima, ele já apresenta ali em cima as opções. Então tem ali, ó, a ligadura com A, o B, o A, o H. Também já dá para você se inspirar aqui, dependendo do logotipo que você for criar ou da arte que você for criar, você pode ver que tipo de ligaduras essa palavra tem e fazer testes ali. Então, nesse caso, eu liguei, mas não tem nenhuma dessas letras aqui que está mostrando ali em cima, nenhum desses exemplos. Por isso que não aconteceu nada. Mas, ó, eu vou vir aqui, vou fazer um teste, vou duplicar. E deixa eu ver aqui. Colocar A, B, C, B. Tá vendo? Como eu já deixei ativado aqui, assim que eu escrevo, já acontece aqui a ligadura. Outra coisa que tem também são conjuntos artísticos. Eu vou selecionar aqui o alfabeto para a gente conseguir ter uma visualização maior dos conjuntos. Eu venho aqui em trocar a fonte. Eu vou escrever aqui, tá? Para ficar mais fácil. Pronto. Ó, ele já até fez a ligadura aqui do A com B, do O com P. Venho aqui novamente nas configurações, detalhes e vamos ver aqui, ó, conjunto artístico. Olha só como mudou completamente a fonte. Mostrou todos os glifos que essas letras aqui têm para mim. Vou desativar o 1 e vou ativar o 2. Nesse caso, mudou alguns, ó, mudou o Y e mudou o H. Então, dessa forma, você consegue visualizar os glifos das fontes, as variações que elas têm e criar suas fontes personalizadas. Agora, por exemplo, nesse caso aqui da palavra Figma, quando eu ligo as ligaduras, ele juntou, ó, o F com o I, tá vendo? Eu vou duplicar aqui, eu vou tirar essa ligadura e vou te mostrar como que você poderia criar a sua própria ligadura. Para começar, eu vou criar um novo quadro aqui, para ficar mais fácil da gente visualizar. E vou trazer essas fontes aqui para vocês entenderem o que eu quero explicar. Ó, quando a gente cria um texto, ele fica editável. Então, eu clico 2 vezes, posso escrever mais alguma informação, posso vir aqui nas configurações de tipografia e fazer todas as alterações. Agora, quando a gente quer criar as nossas próprias ligaduras, glifos, ou criar detalhes na tipografia, a gente precisa transformar ela em contornos. A gente tem que fazer com que ela não seja mais uma tipografia editável dessa forma aqui nas configurações. Para isso, a gente clica com o botão direito e vem em contornar traçado. Agora, essa palavra aqui, ela se transformou em um vetor. Tanto que se você olhar aqui do lado, ó, cada letra é um vetor. E aí a gente pode fazer
as alterações que a gente quiser. Vamos criar uma ligadura para esse daqui, ó. Vou dar um zoom, pra gente poder ver bem. Vou clicar aqui. Ela, quando a gente acaba de contornar traçado, a palavra vem toda agrupada. Então, eu clico com o botão direito, vou em desagrupar e agora eu posso alterar elas individualmente. Clicando 2 vezes nela, vai aparecer aqui painel de edição e aí eu vou ter aqui os pontos para a gente poder fazer qualquer alteração que a gente quiser. Então, eu quero diminuir a altura desse F aqui, por exemplo. Então, eu posso vir aqui no selecionar. Daí, eu vou selecionar os pontos que eu quero editar. E aí, eu vou clicar e arrastar para baixo, para o lado, como eu quiser, tá vendo? Eu posso fazer qualquer edição que eu preferir. Se eu segurar o Shift, ele vai me ajudar a fazer essa alteração de forma alinhada. Então, eu vou deixar aqui na altura do I que eu quero. Pronto. Como vocês podem ver aqui, tem esses pontinhos de âncora, de ângulo, tudo isso daqui você pode editar. Agora que a fonte é um vetor, tá vendo? Você pode fazer as alterações que você quiser. Se você quiser criar uma curvatura, você pode clicar aqui na ferramenta curva, curvar, clicar no ponto que você quiser e adicionar uma curva. Eu vou fazer uma ligadura desse F com esse I aqui. Daí, para fazer aqui essa ligadura, eu vou usar um retângulo. Então, eu clico aqui no retângulo, vou fazer aqui do tamanho que eu quero essa ligadura. Deixar um pouquinho maior assim. Até aqui. E aí, eu vou selecionar as 2 letras e o retângulo que eu criei. Vou apertar M, que é o atalho para construtor de formas. E vou clicar e arrastar em tudo que eu quero transformar em uma forma só. Prontinho. Agora, eu criei a minha ligadura aqui. E aí, você pode clicar 2 vezes. E aí, ir arrumando aqui os pontos, ó. Clica nos pontos e ajeita como você preferir. Você tem total liberdade para personalizar aqui a sua ligadura. O mesmo você pode fazer com a caneta ou com o lápis. Por exemplo, eu vou vir aqui com lápis. Com esse lápis a gente pode criar um glifo. Vamos fazer aqui um exemplo, um glifo desse A. Eu vou clicar e fazer. Vamos deixar esse aqui de exemplo. Então, depois que eu desenhei com lápis, também poderia ter sido feito com a caneta. Você pode fazer com o que for mais fácil para você, tá? Daí, depois que você desenhou aqui, você pode clicar 2 vezes e você pode fazer algumas edições se você achar interessante. Você também pode vir nessa ferramenta largura variável e variar a largura de alguns pontos, ó. Assim, por exemplo. Para parecer que foi desenhado, né? Você pode fazer testes aí para ver qual que fica mais interessante. Depois que você fizer todas as edições, achar que já tá ok, você vai clicar com o botão direito em cima e vir em contornar traçado. E aí agora a gente pode selecionar a letra e o glifo que você criou e transformar em um. Aperta M, vem aqui no construtor de forma e você pode clicar e arrastar para eles se tornarem um item só. Ou outra opção é você selecionar os dois e vir aqui em cima na opção unir. Pronto, já uniu. Porém, quando você utiliza essa ferramenta, unir, quando você clica 2 vezes, ele ainda tem uma lembrança, por assim dizer, de como era a forma antes, isolada, tá vendo? E aí, se você precisar fazer algum ajuste, você pode utilizar aqui. Já quando você usa o construtor de formas, você seleciona os dois e ele se torna um para sempre. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui e ele vai ficar, tá vendo, ó, unido. Ele não vai ter aquela recordação de que a perninha do A vinha até aqui. E aí vai depender de como que você quer trabalhar, se é utilizando a ferramenta unir
ou construtor de forma, e aqui você pode ir ajeitando o glifo que você criou, é só ir clicando nos pontos e ir adaptando aqui como que você preferir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula, com as possibilidades de trabalhar com as tipografias aqui no Figma. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que daí eu posso gravar um conteúdo para te ajudar, ou apenas responder ali no comentário com alguma dica. E se você gostou dessa aula, se te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar um curtir e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Obrigada por me acompanhar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.